Olá, passando por aqui mais uma vez e para a gente conversar um pouco a respeito de determinadas coisas que muitas vezes me deixa intrigado, né? O ser humano, como ele é complicado, gente. O ser humano é muito complexo. Eu digo assim porque em matéria de religião é a maior confusão. Por isso que hoje eu não concordo muito com a religiosidade. Eu não concordo porque não existe unificação na religiosidade. Não existe. Existe facção, divisão, discórdia, contenda. Tudo que não presta está dentro da religiosidade. Aí você pode até me dizer, mas e fora da religiosidade? Tá, tem mais paz? Existe mais coerência? Existe mais respeito? Porque é complicado o ser humano. O indivíduo na religiosidade, ele fica cego. Ele vê as coisas, ele sabe que as coisas não estão indo certo, mas ainda vem com aquela desculpa esfarrapada. Mas o ser humano é falho, mas a doutrina é verdadeira, é pura, é certa. Que certo, gente? Que certo que não reina a paz. Só reina a discórdia, a contenda. Todo mundo é contrário a todo mundo. É uma verdadeira desavença à religiosidade. Se você está num determinado grupo religioso, você já discorda daquele outro, porque tem uma doutrina que, ao seu ver, não é doutrina de Deus, é interpretação de homens e vice-versa. Se você pegar 100 denominações diferentes, são 100 filosofias diferentes, interpretações diferentes, e cada um acreditando ser a dele a verdadeira. Durante muito tempo eu fui adventista, não quero mais ser, deixei de ser, não quero mais ser religioso. Eu não quero só não ser adventista, eu não quero ser religioso. Para viver numa Babilônia dessa, eu prefiro ter minha paz com Deus e a comunhão com todos os meus amigos e irmãos que me considerarem. Eu quero viver em paz com todos eles, porque dentro da religião não existe. Você que é religioso, você sabe disso. Não existe paz. Existe? Existe paz com o seu grupo ideológico. Existe paz. Aparentemente. Mas paz com o cristianismo em geral não existe. São facções em cima de facções. Eu mesmo, eu acreditava piamente que as doutrinas pregadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia eram puras e verdadeiras e que o ser humano era quem deturpava. E o tempo que eu fui adventista, 40 anos, nesse aspecto de unificação foi um fracasso. Porque nunca existiu unificação. Sempre estava tendo contenda. Eu sempre me aproximava de uma pessoa que não era da minha fé, no sentido de pescar. O chamado pescar no aquário dos outros. Sabe por quê? Porque na minha consciência e na minha fé, somente os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, éramos nós, adventistas do sétimo dia. E os demais eram frutos de Babilônia, vindo de Babilônia, da confusão. Quando eu lia Apocalipse, que dizia, sai dela, povo meu, eu entendia que era para sair das denominações religiosas e vir para a doutrina adventista do sétimo dia. Eu acreditava piamente, como todos os que estão na igreja adventista acreditam, que salvação só existe na igreja adventista.
Ninguém venha dizer que é mentira, não, porque eu preguei isso. Eu preguei isso. Você que está lá, você prega isso. Você acredita que existem fiéis em todas as igrejas. Isso é comum. Mas isso é só na teoria, porque na prática não é. É só blefe. É blefando. Porque na realidade a gente que participa de uma doutrina dessa exclusivista, como é a Igreja Adventista e outras igrejas, e todas as igrejas, enfim, são exclusivistas. Mas eu digo, como adventista, porque eu conheci, passei 40 anos lá, a gente acredita que existe salvação em todas as outras igrejas. No entanto, que essa pessoa se converta e venha para a Igreja Adventista. Isso é claro e evidente. Não adianta ninguém dizer que é mentira. Porque se dizer que é mentira, é porque é hipócrita. Todos nós, quando nos aproximamos de outra denominação, de uma pessoa de outra denominação, é para evangelizar, é para pregar, oferecer um estudo bíblico. E incutir na mente daquela pessoa que os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus só são os adventistas do sétimo dia. Porque guardam o sábado, tem um selo do Deus vivo. Quem foi que disse isso? Quem foi que colocou isso? A ideologia filosófica, teológica, que criou esse fantasma dentro da mente. Um texto aqui, outro texto ali, vai juntando as peças para que todo mundo acredite de que a Igreja Adventista um dia é o depositário de todas as perfeições e que as outras são filhas de Babilônia. É isso, gente. Não adianta. Você pode dizer, mas eu não creio dessa forma. Não interessa se você não crê ou não. Eu estou falando de doutrina. A doutrina adventista é cética. Eles são exclusivista. Eles acreditam que pelo fato de guardar o sábado do sétimo dia, eles guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quando eles falam isso, eles estão visualizando somente um mandamento. Como aconteceu comigo. Você que tem o mesmo tempo que eu e que continua na Igreja Adventista, eu desafio você a dizer que eu estou mentindo. Você pode dizer, não, mas eu não penso dessa forma. Meu filho, você não pensa dessa forma. Mas o esquema eclesiástico é desse jeito. A prática é dessa forma. Você pode até não concordar. Você pode até achar que eu estou exagerando. Mas isso é uma realidade. Quantas vezes eu me aproximei de pessoas da Igreja da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, fazendo uma de amigo e oferecendo estudo bíblico, para que eles conhecessem a verdadeira doutrina, que era a que eu pertencia, que era a Igreja Adventista. Quantas vezes eu mesmo não estudei com pessoas de outras denominações a Bíblia? Tudo para levar as pessoas a acreditarem que o sábado era o dia verdadeiro e que a Ellen White é uma pessoa que tem a mesma inspiração, o mesmo espírito de profecia que tiveram os apóstolos, os profetas que escreveram as Escrituras. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você faz isso? E na sua cabeça está tão alienada que você não percebe. É por isso que hoje eu não sou mais adventista. E também não pretendo ser de igreja nenhuma. Sabe por quê? Por essas coisas. Porque todos eles são sectários. Todas as denominações religiosas, por incrível que pareça, são sectários. São pessoas exclusivistas, onde a salvação só encontra neles.
Se você frequentar uma igreja qualquer, eu não vou citar nomes, eu estou citando o nome da minha que eu pertenci, porque é assim. Por isso, meus queridos, eu não estou com bandeira levantando contra religião, eu não estou contra denominação, movimento eclesiástico, eu não estou preocupado com essas coisas, não. Mas eu estou levando a minha visão dada pelo Espírito Santo de Deus. Se você disser quem é que está certo, ninguém está certo. Eu não estou certo. Todos nós estamos errados, porque certo só existe um, que é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas todo ser humano é mentiroso. Todo ser humano é partidário. Todos eles. E todas as denominações são exclusivistas. Elas acreditam piamente que o Deus dela é diferente do Deus da outra. Que a crença dela, por ser aceita e tida como verdadeira, as outras estão falsas e mentirosas. Isso é lógico e evidente. Eu estou falando para você, meu querido. Examine. Não precisa ser inteligente, nem entender de teologia. Não precisa, não. Basta você, com a simplicidade de uma criança, entender e juntar 20 religiões diferentes, crenças diferentes, e colocar juntos para ver se existe união entre eles. Não existe. Um acredita de uma forma, outro acredita de outra. É por isso que hoje eu não acredito em denominação doutrinária. Eu não acredito em filosofia partidária. Eu só acredito no Deus que une, nunca no Deus que separa, como é o Deus das religiões. Eu acredito no Deus que está acima de tudo, para unificar. No dia que todas as religiões ficarem adorando o mesmo Deus, com maneiras diferentes, é claro, mas adorando o verdadeiro Deus, e unidas no verdadeiro Deus, eu me torno um evangélico. Mas enquanto um pregar um Jesus Cristo, outro Jesus Cristo, outro Jesus Cristo, de maneiras diferentes, eu não acredito numa unificação dessa, não acredito. Aí você pode dizer, você é a favor do ecumenismo? Existe uma diferença de unificação e ecumenismo. Ecumenismo é crer numa mesma doutrina, é aceitar um mesmo dogma. E unificação é respeitar todos, de todas as denominações, mesmo que pensem diferentes, mesmo sem concordar com 100%, mas aceitá-las como a imagem e semelhança de Deus e se juntar como filhos de Deus da mesma forma. Mas enquanto as religiões tiverem essas divisórias, dizer, não, aquilo ali é criatura só, que não guarda os mandamentos de Deus, nem tem a fé de Jesus, então faz parte de Babilônia. Enquanto existir essa confusão barata, eu não aceito nenhuma denominação. Eu aceito sim Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Aqueles que orou e disse, eu oro não para vos tirar do mundo, mas que livres do mal, e que todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Mas enquanto existir essa enronha, essa briga, essas desavenças doutrinárias, interpretativas, cada um crendo diferente, de uma maneira diferente, e dizer que ele é o povo exclusivo de Deus, eu não aceito um troço desse. Eu vivi 40 anos defendendo essa pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha, gente.
você desconsiderar o seu próximo, o seu irmão, só porque ele crê diferente de você. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Você querer controlar o conceito, a crença, a ideologia, a teologia, unificar uma como todas, é brincadeira. Isso é uma política suja e barata. A verdadeira religião é aquela que não tem cor, não tem raça, não tem ideologia, mas tem uma coisa em comum, que é o amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Quando há todas as coisas, é para guardar o sábado inteiro, isso é onda de sábado, gente. Vocês são doidos? Ama a Deus sobre todas as coisas, mas não pode comer sangue. Homem, tira isso da cabeça. A gente tem que amar todas as pessoas, mas não pode comer carne de porco. Tem que acreditar em determinados profetas. Pelo amor de Deus. Eu digo profeta, determinados profetas, quando estou falando em extras bíblicos. Aqueles profetas tipo Ellen White, tipo Charles Russell, José Smith e outros mais, por aí, tidos como profetas de Deus. Então, enquanto a gente tem essas figuras como pessoas inspiradas, a gente não vai se unificar a nada. Vai viver sempre em desarmonia, em discordância com todos. Porque na nossa cabeça, os únicos verdadeiros somos nós. E eu quero ver o indivíduo entrar na eternidade com essa desavença? Duvido. Enquanto o indivíduo não entender as diferenças e respeitar as diferenças e aceitá-los como irmãos, filhos do mesmo Deus e do mesmo Pai, nós vamos viver nessa desavença vergonhosa, nessa briguinha de criança, nesse partidarismo de político barato, onde não se chega a lugar nenhum. Gente, vamos parar dessa brincadeira de religião. Vamos deixar essa brincadeira de partidarismo doutrinário. Sempre vai existir diferenças em todos. Numa família existe diferença. É diferente. Se tiver 10 filhos, são 10 comportamentos diferentes. E por quê? Eu vou abandonar um dos meus irmãos porque pensa diferente do que eu? Isso é uma vergonha, gente. Eu acho uma sacanagem, vou falar a palavra certa, uma sacanagem a religiosidade. Religiosidade é vergonhosa. Porque não existe respeito, não existe tolerância, existe discriminação, existe malquerência com todos. Eu não estou falando nem entre o grupo, eu estou falando entre todos, porque a gente sabe que essas maledicências existem até no próprio grupo, nos quais alguém possa participar, mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que essa malquerência é entre todos. Todos eles são inimigos um do outro. Agora me diga que é mentira. Me diga, pelo amor de Deus. Eu quero que alguém me diga. Eu não sou teólogo, não sou filosófico, eu não sou nada. Eu sou apenas coerente. Coloca quantas religiões forem diferentes em um só lugar para você ver a discrepância, a briga entre eles. Porque se um concorda com o Espírito Santo, o outro diz que o Espírito Santo é uma força. Se um concorda com o 7º dia do sábado, o outro diz que é o domingo, que é da ressurreição. Se um concorda que o indivíduo morre e dorme no pó da terra, o outro diz que vai direto para o paraíso.
Se um diz que existe inferno, o outro vai dizer que não existe inferno. Se um diz que Satanás é uma força opressora da oposição, o outro diz que não existe Satanás, isso é uma mitologia. Gente, vamos parar com essa palhaçada. Será que vocês nunca vão crescer? Vão ter que ficar sendo dependentes desses grupos que não chega à unidade nunca. É isso que eu sou contra. Eu sou contra essas religiões. Aliás, eu sou contra as religiões, seja lá o que for, porque cada elas levanta uma bandeira. E eu não levanto nenhuma bandeira dessas. A minha bandeira é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu levanto essa bandeira. A minha bandeira é aquela: amai uns aos outros assim como eu vos amei. A minha bandeira é aquela: se o teu inimigo te der a face esquerda, dá a direita também. Se alguém te pedir a andar 1000 metros, anda com ele 2. Se alguém tiver com fome, dá-lhe de comer. Se tiver com sede, dá-lhe de beber. Visitar os presos como se estivesse presos com ele. Orar pelos inimigos, os inimigos, e pelos que vos perseguem. Seguir a paz, se possível, seguir a paz com todos. Eu sou dessa religião. Eu sou dessa ideologia cristã, que essa é a ideologia de Jesus. A ideologia de Jesus nunca foi partidária. Jesus ficou e atuou como mestre em todos os grupos, menos com os religiosos. Ele nunca teve união com os religiosos, porque sempre Jesus batia de frente com os religiosos, porque eles queriam saber muito mais do que os outros. É uma vergonha a gente seguir uma dessas religiões partidárias, exclusivistas, e que pega todo o céu para ele. É uma vergonha as pessoas acharem que são donas da verdade, por acreditarem piamente que a sua interpretação é correta. Eu passei 40 anos sendo adventista do sétimo dia, acreditando piamente que era a única igreja de Deus aqui na Terra. E Deus, na sua misericórdia, abriu a minha mente para que eu entendesse que eles não passam de um qualquer que criou uma doutrina dentro da Escritura, porque ali é democrática demais. A Bíblia é muito democrática. Ali tem brecha para tudo. E a igreja adventista, a igreja batista, presbiteriana, seja lá qual for, todos eles tiveram um fundador. E agora querem a verdade somente para eles, com exclusividade. Meus queridos, pelo amor de Deus, eu não estou falando de ateísmo, não, quando não se acredita, não, mas acreditar num Deus dessa qualidade. Eu prefiro ser uma pessoa descrente. Porque um Deus partidário, um Deus que não concorda, um Deus que só existe discórdia entre eles, um Deus que divide e subdivide o seu povo, isso não é Deus. Quem quiser dizer que é Deus verdadeiro, pode dizer. Mas se for Deus, ele é o da esquerda. Mas nunca o Deus que eu conheço, que ama todos, cobrador de impostos, a viúva, mulher de Samaria, a mulher do fluxo de sangue, a Maria Madalena, ao cobrador de impostos. Nunca questionou nenhum deles. Sabe por quê? Porque quando Deus habita no coração das pessoas,
todo esse conceito partidário e exclusivista acaba. A gente passa a viver uma nova vida em Jesus. Uma vida em que todas as pessoas se respeitam, se amam, independente das diferenças. E todas as pessoas aceitam as pessoas como elas são. E não condena, nem coloca ninguém no céu antes do tempo, como é o caso das religiões. Meus amigos, isso é apenas um desabafo, para vocês saberem que o que eu creio é muito mais forte do que o que você imagina. O que eu creio é num Deus poderoso, um Deus que acima de todas as coisas faz nós amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E não é um amor de fachada, mas um amor de verdade. Espero que você abra sua mente. Em vez de você condenar uma pessoa porque não acredita do jeito que você acredita, você deve abrir sua mente e ver se não é você que está sendo equivocado com o que você aprendeu. E em vez de você me condenar João Bosco da Silva, porque não acredita como você, porque você não cuida da sua vida e não examina-se a si mesmo. Você pode não acreditar como eu acredito, mas sabe de uma coisa? Com essa diferença, eu acredito que você é o meu irmão, que você aceite ou não, porque você não é filho de chocadeira, você é filho do Deus verdadeiro, e eu sou também. Que Deus abra a mente de vocês e abra minha mente também, para que cada vez eu me firme nesse Deus único, que não discrimina, mas que ama a todos, porque Ele morreu por todos e Ele entende todos. E eu entendo você também, com suas diferenças, e amo você com suas diferenças. Posso até não concordar com você, mas eu aceito as suas diferenças, porque você é uma pessoa que tem livre-arbítrio e que tem sua responsabilidade diante de Deus. Só espero que você medite nessas palavras e coloque em primeiro lugar o reino do Deus verdadeiro. Porque todas as outras coisas, com certeza, conhecimento, inteligência, sabedoria, tudo, amor, tudo isso vai ser acrescentado. Que Deus abençoe e que você pense nessas palavras. Um abraço.